Abrir um MEI parece uma tarefa simples, mas muitos empreendedores começam com atividades erradas, tributação inadequada ou sem entender suas obrigações. Então, eu quero mostrar aqui nesse vídeo como você abrir o seu MEI do jeito certo. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Eu já quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal, já deixar o seu like e também deixar o seu comentário se você tem algum conteúdo que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para você, empreendedor. Então, eu preparei uma aula aqui de como você abrir o seu MEI do jeito certo. Então vamos para a apresentação aqui e nós dando continuidade, vamos lá. Abrir um MEI, assim, talvez você já ouviu, né? Ah, abre um MEI, é simples, é fácil, é rápido, mas aí que mora o perigo. Então, muitas pessoas, elas tornam abrindo um MEI de uma forma inadequada. Então, assim, a questão do cadastro do MEI é algo rápido, então assim, com menos de 15 minutos, o seu CNPJ está na mão ali no mesmo dia. Porém, existe um erro aqui, porque muitos empreendedores começam com a atividade errada ou uma tributação inadequada. Então assim, formalizar o MEI é rápido, não é o mesmo que formalizar certo. Então, nesta aula aqui, você vai ver como você abrir o seu MEI da maneira correta e o que fazer depois, quando for a hora de crescer. Então, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, o que é o MEI e quem pode ser MEI? Então, é uma pergunta importante e talvez você já se perguntou: o que é o MEI e quem pode ser MEI? Entendemos que nem todo mundo, nem toda atividade pode ser MEI. O MEI, ele é um regime simplificado, porém existem regras específicas. Então, vamos lá, limite anual. O limite anual do MEI, ele é de R$ 81.000. Então, nesse momento que eu gravo esse vídeo, o limite do MEI é 81.000. É o que está vigente na legislação. Se você está assistindo esse vídeo em um momento totalmente além do ano que estamos, eu te aconselho você fazer uma consulta sobre o limite do MEI. Então, o limite anual é 81.000, uma média de 6.750 por mês. Então, 81.000 dividido para 12, a gente vai ter um faturamento médio de 6.750. O que que acontece? Se você abrir no início do exercício, ok, janeiro, então você teria os 81.000 de limite de faturamento anual. Agora, se você abre em outro momento, o seu limite ele vai ser proporcional. E quantos sócios o MEI pode ter? O MEI pode ter apenas um sócio e registrar também apenas, é apenas um funcionário. O que que acontece? Antes de você abrir o seu MEI, você tem que fazer as seguintes verificações. Verifica a atividade, eh, o que é o KENAI. Então, assim, nem todas as atividades elas podem ser MEI. Então, profissões regulamentadas. O que que são profissões regulamentadas? São, um exemplo, um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto. Regulamentado quer dizer que existe um conselho por trás dessa atividade. Então, não pode ser MEI. Então, alguns segmentos tem que se atentar que eles não podem ser MEI. O faturamento previsto, tá? É importante você ter uma previsão de quanto você vai faturar. Se a expectativa ela beira os 81.000, então você não poderia ser MEI. Se você abrir como MEI, você pode ser desenquadrado retroativamente, então é importante. Então, antes de abrir o seu MEI, verifique esses pontos. Então, são 4 pontos cruciais: a atividade, que é o KENAI, o faturamento previsto, a necessidade que você vai ter de empregado e a questão do município e as licenças. Então, é importante, porque muitas vezes se fala: "Ah, o MEI ele é simplificado". Sim, ele é simplificado, porém ele tem as obrigações a ser cumprida, e muita gente não fala disso. Então, se você está pensando, de abrir um MEI, é importante você se atentar, a esses pontos que eu elenquei aqui para você. Então, a atividade, o faturamento que você prevê para a sua empresa, a necessidade que você vai ter de empregado
e consultar o município as licenças, tá. Então assim, dependendo, às vezes compensa até você abrir em um outro município, mas aí então assim, é importante você fazer uma análise 360. Aí o que que acontece, e tem acontecido com muitos MEI, que é o preço de escolher a categoria errada. Então o que que isso pode gerar para você que está querendo abrir um MEI? Então se você abre ali numa categoria errada, isso pode custar muito caro. Então eu elenquei aqui para você, para te nortear, para você, ao que terminar esse vídeo aqui, você ir lá abrir o seu MEI sem dor de cabeça. Então a escolha, opa, voltando aqui. O que que a escolha errada pode gerar? Então, o que que essa escolha ela pode gerar? Então, ela pode gerar atividade fora da lista permitida para o MEI, então você ser desenquadrado, a necessidade de mais de um funcionário, impedimento para emitir nota corretamente. Então, assim, é importante você se atentar a todo esses erros para que você não venha, pagar esse preço. E então, se você está querendo abrir o seu MEI, o que fazer agora? Primeiro, valida as atividades do do que você está querendo exercer, da sua empresa. Então, vai lá no portal do empreendedor e valida. Estima, faz um planejamento de quanto você pretende faturar nos próximos 12 meses, porque é muito importante você ter ali uma estimativa de faturamento, porque o que que acontece? O MEI ele tem limite, certo? Então, se estourar o limite no decorrer do ano, se você ultrapassar acima de 20%, você tem que voltar lá no início da atividade do ano do calendário do ano exercício e desenquadrar, e vai ter multa, juros, então é importante você fazer esse planejamento. Então, fazer ali a conferência no município, no estado, quais são as licenças específicas. Não quer dizer que você não, como MEI, não tem que pagar, não quer dizer que você não tenha que ter as licenças. E checar se a atividade que você vai exercer precisa de regulamentação de um conselho, tá? Então é importante se atentar a esse detalhe. Então, beleza, até aqui deu para compreender os pontos de alerta, o que você tem que compreender, que você tem que se atentar na hora de você for abrir o seu MEI? Então vamos agora como abrir de maneira correta. Então agora nós entramos na hora do vamos ver. Então eu coloquei aqui 4 passos. Já printa aí essa tela para você usar ela, para te nortear. O primeiro passo, separa os documentos. Então, quais documentos? RG, CPF, os seus documentos pessoais, os documentos de quem vai ser o dono do MEI. Depois, o segundo passo. No segundo passo, você vai escolher os canais certo, tá? Porque nós sabemos que se escolher o canal errado, vai impedir de você de ser MEI, tá? Então, escolher os canais, define ali qual vai ser a atividade principal e as atividades secundárias. O que é atividade principal? Aquela uma que gera a maior receita, que gera o maior retorno dentro da sua atividade. É o que você mais, a sua força de venda. Depois, confira o endereço e dados. E, por fim, você vai concluir o seu cadastro. Então, antes de nós entrarmos na próxima parte, eu vou compartilhar com você aqui como que você vai fazer a questão da escolha do KENAI. Então, onde que você vai acessar? Então, você vai vir aqui no Google e vai digitar Portal do Empreendedor. Digitou. Você sempre se atenta se é www.gov.br. Beleza. Você vai clicar aqui, ó, Portal do Empreendedor. Você acessou aqui essa tela. O que que você vai fazer? Calma aí, voltando aqui. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Quero ser MEI. Se você clicar em formalizar, você já vai para a aba de formalização. Mas o que que eu quero te mostrar aqui? Eu quero mostrar como você escolher os seus canais, onde você consultar. Então você clica em quero ser MEI. Clicou em quero ser MEI, você vai vir
aqui, ó, e procurar quais ocupações que podem ser MEI. E você vai clicar aqui, ó, ocupações permitidas. Então consulta aqui as listas das atividades que você quer exercer. E você pode clicar aqui e abrir e baixar o PDF desse com a lista de dessa lista aqui de atividades em PDF. Então voltando aqui, então beleza. Então você aprendeu como você vai validar a atividade que você vai exercer. Depois que você definiu ali, você tem segurança que essa atividade, o que você vai fazer? Vai voltar aqui e clicar em formalize-se. Quando você clicar aqui em formalize, aí você vai entrar com o seu Gov. E o próximo passo, por isso que é importante você ter todos os seus documentos em mão, que o próximo passo é o preenchimento do endereço da sua empresa, dos KNAIs principal, secundário, e a questão ali dos contatos da empresa, a questão das permissões. Então, daqui para frente, aí você já começa a formalizar o seu MEI. Então, dando continuidade aqui, deu para captar, né? Printa aí essa tela, são esses 4 passos que você vai seguir. Então, por que muitos empreendedores, o cadastro dá errado e como você vai evitar isso? Então, como você está assistindo esse vídeo aqui, você vai tirar de letra o cadastro do seu MEI. Mas eu já quero te pedir, se inscreve aqui nesse canal, já deixa seu comentário e já deixa o seu joinha. Porque muitos cadastros dá errado. E como você vai evitar isso? Então, a vamos lá. Primeiro, KNAI genérico ou incompleto. Então você tem que evitar. Por isso que é importante você ir lá e fazer a consulta realmente qual é a atividade que você vai exercer, e você ter ali, tudo anotadinho. A questão dos endereços divergentes, aí existe aquele ditado, né? A pressa é inimigo da perfeição, então não adianta pressa, faz com calma, leia atentamente, marca. E se por fim você tiver dúvida, tiver insegurança, procure um contador para te auxiliar. Então, se precisar de um auxílio, pode também nos mandar um WhatsApp e vamos ajudar você na abertura do seu MEI. Então, você executando esse passo, você vai evitar. Então é importante que na prática você organize todos os documentos antes do cadastro, confira o endereço, o KNAI, tudo, faça tudo isso com calma, sem pressa, tá? Então é importante você não ter pressa nesse passo a passo na abertura do seu MEI. Beleza, finalizou a abertura do seu MEI. Quais são as obrigações após abrir? Então o MEI passa a ter algumas obrigações. As obrigações são: você vai ter o DAS mensal. Esse DAS ele varia entre R$ 82 a R$ 87, vai depender muito, porque é conforme a atividade, e o vencimento dele é todo dia 20. Mesmo que você não tenha faturamento, você vai ter essa guia fixa, tá? Outra questão, aí você tem o DAS-CIMEI, que é a declaração anual que você deve entregar a partir do 1º de janeiro do ano seguinte até o dia 31 de maio. Então, o que você precisa manter em dias? Você precisa pagar o DAS todo mês, controlar as receitas, entregar o DAS-CIMEI e separar as contas PF e PJ. Então, você abriu um MEI, você tem essas obrigações. Então, eu já vou ocultar aqui a minha tela para que você possa printar e você salvar esse print aí, para que você possa ter na ponta da língua o que você tem de obrigação a partir do momento que você abriu o seu MEI. Então, tá na tela, printou, guarda e é só acompanhar essas obrigação. Então, dando continuidade, vamos lá para a questão de se você deixa o DAS atrasar. É, é um erro que muitos empreendedores cometem. Abre o MEI e, por fim, abrir, ok, deu certo e não segue nenhuma daquelas questões que eu trouxe no passo anterior. Então, é importante você pagar o MEI, o DAS, a contribuição mensalmente. Porque o que acontece se você atrasar? Se você atrasar, você vai ter as consequências. Então, você vai ter multas de juros, você pode perder o benefício de ser MEI,
você pode ter o nome sujo e o cancelamento do seu MEI. Então, deixar a guia do DAS sem pagamento pode te acarretar essas 4 questões. Então é importante, para você evitar isso, o meu conselho é: crie uma rotina financeira simples. Então você sabe que a guia vence todo dia 20. Se vence todo dia 20, coloca um despertador se você não tem facilidade de lembrar. Uma observação: se o dia 20 cair no sábado ou no domingo, prorroga-se para o próximo dia útil. Então, é importante você manter sua contribuição em dia. E qual é o momento de você deixar de ser MEI? Então, vai chegar um momento que eu tenho certeza que você que está me assistindo até aqui tem vontade de crescer, de aumentar o faturamento. Então, vai ter um momento que você vai precisar de deixar de ser MEI. Qual é esse momento? Então, eu vou te explicar qual é esse momento. Primeiro, eh, você tem a questão do teto do limite de faturamento do MEI, que é 81.000. Então, crescer natural, o que vai acontecer? Ele vai mesmo que você cresça de forma naturalmente, vai exigir que você mude de categoria. Porém, você tem 2 faixas de excesso. Até 20% acima do limite, você, tem na verdade tem não, né, você pode desenquadrar no ano seguinte. Se você tiver um excesso acima de 20%, o que vai acontecer? Você tem que retroagir e desenquadrar no início do ano calendário. Então por isso que quando você for abrir o seu MEI, é importante você ter um planejamento para que você não tome prejuízo ou tenha dor de cabeça. Então, essas 2 faixas acima de 20%, você desenquadra no mesmo ano. Até 20%, você vai desenquadrar no ano seguinte. Outro ponto importante: olho no ano de 2027, porque a nota fiscal, ela provavelmente, tudo indica que nesse ano calendário tem se circulado no Congresso questão de regulamentação para que, a partir de 2027, o MEI tem que emitir nota fiscal para todo contribuinte, independente se é pessoa física ou jurídica. Hoje, nesse momento, o MEI ele só tem a obrigatoriedade de emissão para CNPJ, ou se o cliente solicitar a pessoa física. Mas existe proposta em tramitação para que isso entre em vigor, e também existe proposta em tramitação para aumentar o teto do limite de faturamento. É importante que, no momento que você está assistindo esse vídeo, fazer uma consulta na legislação. A questão do regime, ele vai seguir a transição ali da reforma tributária, então é importante você acompanhar no portal do empreendedor, que é aquele portal que anteriormente aqui eu acessei juntamente com você. Então, se você quer saber de alguma novidade, é lá nesse portal que você deve acessar para que você possa ficar atualizado. Então, eu vou disponibilizar aqui um checklist para você possa ter a sua formalização de maneira correta. Eu vou ocultar a minha câmera aqui, vou deixar na tela apenas o checklist para você printar. Então, 2, printou? Beleza, já salva. Esse é o checklist que você deve seguir para a abertura. Então, validar atividade de faturamento, escolher o KENAI, separar a conta pessoal PJ, pagar o DAS todo dia 20, entregar o DAS até o dia 31/5, DAS MEI até o dia 31/5, monitorar o faturamento mensal e ter o apoio contábil na migração e planejar para crescer. Então, esse checklist é importante você MEI ter decorado aí, tá bom? Então, caminhando aqui para o final, eu quero aqui, mais uma vez, te pedir que você possa nos seguir, se inscrever aqui no canal, tá? Então, o MEI, ele é ótimo para você que está querendo começar de maneira regularizada, de maneira formalizada. Porém, o MEI, ele é apenas uma etapa, ele não é um destino final. Então, utilize o MEI para você se estruturar e crescer o seu negócio. E conforme você for crescendo, você vai precisar ir tomando novas decisões. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu comentário, deixa o seu joinha e compartilha
esse conteúdo com um amigo empreendedor, e se inscreve aqui nesse canal, tá? Além de se inscrever nesse canal, eu quero pedir para você, nos segue lá na rede social, o meu Instagram, o Instagram do escritório, e se você precisar de alguma, orientação ou informação, pode nos enviar um WhatsApp nesse número que está aparecendo aí para você. Muito obrigado e até um próximo vídeo.